públicos têm o quê? Blindagem, cobertura, proteção para criminosos e milicianos. Note bem, isso não é toda a política, tá? Isso não é toda a segurança pública, muito pelo contrário. A segurança é feita por homens e mulheres honestos que dedicam a sua vida para nos proteger. A gente não pode confundir uma coisa com outra, mas é fato que, a partir do momento em que você tem uma bancada do crime no parlamento, ou seja, na Câmara ou na Assembleia, nós vivemos aqui, como eu disse lá anteriormente, o presidencialismo de coalizão. E uma das características do presidencialismo de coalizão é que o governante, para fazer maioria, ele precisa ter votos. Ele precisa ter votos. Ele precisa ter votos, melhor, ele precisa de uma maioria para ter votos. Como é que ele obtém os votos? Quem era oposição ontem e passa a trabalhar com o governo hoje para dar a maioria. Né? Então, o que acontece? O que acontece é que você cede postos no executivo. Então, vamos supor, se elege alguém pelas milícias. Esse alguém, para dar o voto ao governo, o que é que ele faz? Ele exige um cargo. Ele pode exigir o cargo dentro da segurança pública. Então, veja, é o coração das trevas. É alguém que foi eleito pelo crime, que tem um mandato e que, para dar um voto, ele exige o quê? Ele exige um cargo. Esse cargo pode ser dentro de uma polícia civil ou de uma polícia militar. Então, esse é o coração das trevas do Rio de Janeiro. Esse é o coração das trevas do Rio de Janeiro. Né? E isso sempre foi uma enorme preocupação nossa. Né? Bom, o que fazer com relação a isso? Longa conversa, outro live para a gente conversar sobre segurança pública. Sobre segurança pública. Né? Podemos conversar, esse é um assunto de interesse geral. Mas, muito sinteticamente, você tem que, no que diz respeito à segurança pública, polícias, não permitir a politização. Não pode politizar a segurança pública. A política entra pela porta, a diz pela janela. A mesma coisa com militares. Né? Se você tem um tenente, né, que tem todas as condições, por mérito, de ser promovido a capitão, né, mas quem é promovido é outro, porque tem um padrinho político, porque tem um padrinho deputado, um padrinho vereador, você está destruindo aquela força. Você está tirando o que é base dela, para a hierarquia e disciplina, que é o mérito. Que é o mérito. A outra coisa é o seguinte, corrupção, rua, foi pego participando de atividades com milícia, com crime, com tráfico, rua. Então, que o Rio de Janeiro tem hoje um Estado paralelo, esse Estado paralelo elege seus representantes indicam pessoas deles para cargos no setor público, inclusive na área de segurança. Isso também existe em outras áreas do judiciário e assim por diante. No executivo também eles colocam. E aí você tem esse pacto satânico entre corrupção, agentes públicos e criminosos, que no Rio de Janeiro é algo que alcançou um nível realmente crítico e que tem que ser enfrentado. É isso. Já que o senhor falou em outra live, porque realmente o assunto é amplo, eu vou aproveitar, acho que os 3 minutos que nós temos, no máximo temos 3 minutos, para o senhor tratar uma questão que nos instiga. Qual a visão dos militares sobre essa questão da Amazônia? Esses incêndios, essa conspiração internacional, esses interesses internacionais. Os militares são patriotas e têm uma visão sobre a Amazônia. Eu queria que o senhor falasse nesse finalzinho sobre isso. É muito boa essa pergunta, porque me permite recuperar algo que eu disse lá atrás, de que o poder civil, se você quiser, o poder político, se aliena da responsabilidade, né, de dar uma direção política, de dar um rumo às Forças Armadas. Isso tem uma imensa gravidade. Porque o Brasil, há 150 anos, graças a Deus, né, não tem guerras interestatais, por assim dizer. Tivemos a participação pequena na Primeira e uma maior na Segunda Guerra Mundial, é outra coisa. Mas o nosso último grande conflito interestatal foi com o Paraguai, 1864, 1870, aproximadamente. Né? Então, de lá para cá, o brasileiro não se sente ameaçado.
Se você olhar, inclusive, a nossa situação geográfica, vamos olhar a nossa situação geográfica enquanto país. Se você olhar para leste, a gente tem o Atlântico Sul e o nosso vizinho é a África. A África não nos oferece nenhuma ameaça. Apesar de lá estar se descobrindo muita reserva de petróleo no Golfo da Guiné, e isso tem implicações geopolíticas. Mas vamos lá, não temos ameaças a leste. Quando a gente olha para oeste, a gente vai bater o quê? Na famosa Ileia, ou seja, na Amazônia, né? Na floresta amazônica. E ali você tem a divisão natural a oeste, o Atlântico Sul, aliás, a leste, o Atlântico Sul, e a oeste você tem outra barreira natural, que é a floresta amazônica. A sul, que era a nossa grande hipótese de guerra, desde a coroa espanhola e portuguesa, que era com os argentinos, isso não existe mais. Acabou. Desde o Mercosul, isso acabou. E ao norte, nós temos a grande potência hemisférica, que é os Estados Unidos, que, evidentemente, também não seria desarrazoado que nós entrássemos, por exemplo, em guerra com os Estados Unidos, não faria sentido. Então, Zé, o país da paz, eu sou o país da concórdia, nós não metemos isso e tal. Como se ameaças não pudessem surgir de uma hora para outra. De uma hora para outra. E elas estão aí, e elas estão chegando. Veja o que aconteceu com a Venezuela. As tensões que nós estamos tendo lá, eu fui várias vezes naquela operação acolhida, que é onde os venezuelanos, coitados, estão vindo por Pacaraima, porque é a única possibilidade de acesso. O resto é floresta e na natureza não permite. Mas aquilo é um sério desafio para todos nós, inclusive com os líderes que nós somos. Né? Imagine que ali desatam uma guerra civil, que tomara que não aconteça, e você tem uma força multinacional na sua fronteira entrando, e um país entrando em guerra civil. Está aí. O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar de braços cruzados com relação a isso? Mas isso conversamos mais adiante. Isso faz com que o poder político ele não dê atenção para as questões de defesa. Ele não discuta os programas estratégicos das Forças Armadas. Ele não dialogue. Eu, quando fui deputado, Zé, como eu disse, eu fui relator do projeto de lei 136. Eu ali tomei 3 decisões que eu me orgulho muito. Primeiro, eu coloquei a emenda de relator de que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, que nunca foram aprovadas pelo Congresso, tinham que ser aprovadas pelo Congresso de 4 em 4 anos. Entende, Zé? Os mais altos níveis de decisão sobre o que é a defesa do Brasil, as Forças Armadas, passaram a ser a atribuição do parlamento, do poder político no país. E também, emenda minha, me permita, o Livro Branco da Defesa Nacional. O Livro Branco da Defesa Nacional é um inventário de tudo que tem dentro das Forças Armadas. Sabe o que acontece? Essa é uma história mais longa. Eu vou só resumir. O Congresso não liga para isso. Desculpa, é a minha casa. É a minha casa, tá certo? E vai continuar sendo a vida toda. Pois bem, não há debate sobre isso. Então você tem que chamar as Forças Armadas para dizer, vem cá, por que vocês estão fazendo esse projeto estratégico? O que é o CISFRON? O que é o submarino de propulsão nuclear? O que são as fronteiras? Como é que estão sendo feitas? Mas, na verdade, não há nenhuma discussão. Então, há uma alienação, Zé, há uma alienação nesse sentido. E aí, indo para a sua resposta. Os militares, desde Paulo Travasso, um dos primeiros geopolíticos que nós temos, a professora Terezinha, passando pelo coronel Miramatos, passando por Golbery, chegando até o Glauber, que foi o nosso último ministro do Exército. Nós temos não mais do que 1 minuto. Tá. Então, todos eles têm uma preocupação com a Amazônia. A Amazônia é central para os militares. A Amazônia é uma coisa central. Por quê? Porque tem grandes reservas, porque é um território imenso, é 40% do nosso país, que tem muitas reservas, e é subpopulada. E tem 10 países que fazem fronteira, e dos 10, 4 são grandes produtores de drogas. Agora, nós não olhamos a Amazônia assim. Nós civis não olhamos, nós olhamos como meio ambiente. Está certo olhar como meio ambiente. Mas para eles é uma prioridade central